Muita gente gosta de fotos preto e branca. A foto preto e branca tem uma emoção diferente quando a gente olha para ela. Ela sempre vai trazer uma informação um pouco mais dramática. E essa ideia é muito legal. Muitas fotos merecem um bom preto e branco. E aqui nós vamos aprender a fazer esse preto e branco que vai ficar bem legal. Vamos trabalhar em cima de contraste e saturação. Tá bom? Então, primeira coisa, a gente olha para essa imagem e vamos entender que nós podemos usar outras técnicas antes mesmo de começarmos a fazer o preto e branco. Então, Ctrl Alt 0, vejo a imagem de perto e observo que existem algumas imperfeiçõezinhas que vão precisar de serem corrigidas. Então, aperta a tecla J, pega o Spot Healing Brush e faz todos os ajustes que forem necessários. Um a um, esses ajustes vão sendo feitos. A gente vai removendo todas as marcas do tempo, deixando essa estátua com a textura original dela. Pronto. Uma vez que a gente já fez todos os retoques, nós vamos poder olhar para a imagem e saber o seguinte: essa imagem tem um primeiro plano totalmente focado e um segundo plano desfocado. A gente pode fazer com que esses planos se separem mais ainda e vamos precisar trabalhar com luz e sombra. Então, vem no menu Imagem, Ajustes, Brilho e Contraste. Aumenta o contraste e observa como que isso influencia diretamente naquele segundo plano. E aumenta um pouco o brilho, que nesse caso vai influenciar mais no primeiro plano. Dá OK para aplicar. E agora a gente pode vir aqui em Imagem, Ajustes, e tem uma opção chamada Dessaturar. Quando eu mando dessaturar, a minha imagem fica em preto e branco. Imagem, Ajustes, e agora a gente pode colocar uma curva. Faz a curva em S e observa como o resultado é interessante. Se a gente agora aperta a tecla C de corte, clica e arrasta, consegue fazer um enquadramento legal, aperta Enter para aplicar. Uma segunda situação, a gente tem uma cena muito comum, uma cena do cotidiano, o cachorro deitado num gramado. A gente sempre tem fotos assim, né? Criança, cachorro, gato. E aí nós vamos ter uma segunda opção. Essa opção vem no menu Imagem, Ajustes, e eu tenho aqui, Black and White. O Black and White, ele vai trabalhar a imagem o seguinte: quando você marca a opção, ele já converte a imagem para preto e branco, mas aqui no painel do Black and White eu posso manipular as cores a fim de ganhar contraste nessas cores. Então, por exemplo, eu tenho uma predominância de verde nessa imagem. Se a gente pega o slide do verde, desce, observa como a gente consegue deixar essa grama mais escura e ganhar contraste em relação ao cachorro. Eu posso clarear um pouquinho os amarelos, e aí eu tenho um resultado legal. Se quiser completar o tratamento com imagem, ajustes, brilho e contraste, pode um pouquinho de brilho, um pouquinho de contraste e está feito. Olha o antes e olha o depois. Mais uma vez, eu tenho aqui uma imagem com bastante cor no primeiro plano e um verde, uma corzinha bem tranquila no fundo. Imagem, ajustes, e eu venho no Black and White. Ele converte automaticamente para mim e eu posso vir nos tons de laranja e vermelho, e mexer suavemente. Clarear o fundo. E eu tenho um resultado. Se a gente quiser trabalhar manualmente, basta movimentar os slides. Ou a gente pode clicar no Alto
e ele cria aqui um ajuste que ele acredita que seja interessante. Junto do alto também tem os presets, e eu tenho várias opções aqui, ó, que podem ser interessantes. Blue Filter, Darker, Green Filter, que é um filtro verde, High Contrast, tá vendo? Então, cada uma dessas opções pode me trazer, ó, algum resultado. Alguns mais interessantes, outros menos interessantes. E eu tenho um automático que pode me resolver. Uma última opção, também cenas do cotidiano. A gente tem uma mulher, uma trabalhadora, está sentada aqui, e a gente pode fazer todo o processo primeiro, né, de contraste, de iluminação, e depois fazer a conversão. Imagem, ajustes, brilho e contraste, traz bastante contraste para a foto, um pouco mais de brilho, marca a opção OK, depois imagem, ajustes, observa bem as cores que você tem composta na imagem, tem vermelho, tem rosa, verde, vai no Black and White, e se você, por exemplo, ó, escurece os tons de vermelho, observa como os tons de fundo vão se fechando. Se eu clareio os tons de amarelo, eu ganho essa parte da luz aqui. A camisa dela escurecendo. Eu tenho um preto e branco de alto contraste. Se ainda quiser finalizar, imagem, ajustes. Posso fazer aqui a curva, uma curva para baixo para escurecer um pouco mais a imagem. Imagem, ajustes, outra curva, só que agora em S. Um preto e branco de alto contraste, com a imagem muito forte e com muita emoção.